Então, retomando a discussão de onde a gente parou, o importante de vocês entenderem é que o Kripke vai mencionar em qual o sentido ou como fazer sentido da pergunta pela identidade transmundana, principalmente para destacar que o que ele entende que é o único jeito de fazer sentido de uma pergunta dessa ser uma pergunta sobre um objeto, a relação de um objeto com as suas partes, é distinto de como a tradição lida com identidades transmundanas, que seria um problema criado porque essa tradição entende os mundos possíveis como descrições puramente qualitativas. No caso do Kripke, não. O importante é que mesmo quando existe a questão da identidade transmundana de um objeto, a gente está falando de um objeto e suas partes, então a gente está falando de particulares. Então é o barco de Teseu e as peças de madeira que o constituem. É a mesa e os átomos que formam a mesa, e não qualidades. Por que isso é importante? Porque, como o Kripke diz, se a gente fizer uma descrição puramente qualitativa de um mundo possível, de uma situação contrafactual, a gente perde todas as referências a objetos, e daí, de fato, a única pergunta que a gente pode fazer é se existe uma mesa com tais e tais propriedades, mas não se é questionável se a gente consegue vir um problema, de fato, perguntar se essa é essa mesa, a mesma mesa que eu estou sentada agora. E o que ele quer apontar é que, na verdade, esse é um problema que eles mesmos criam quando eles usam os mundos possíveis estritamente como descrições puramente qualitativas. Porque, como o Kripke vai dizer, como ele defende, se ele mesmo fala assim que se uma qualidade, né, uma propriedade é um objeto abstrato, então, mesmo que seja, não sei, um conjunto de propriedades, vai ser algo de um nível de complexidade maior, mas ainda assim abstrato. Então, isso não pode ser equivalente a um objeto no mundo, a um particular. Uma maneira de criticar essa postura dele Kripke, é falar que, bom, se você não está aceitando que um objeto, por exemplo, essa caneta, ela seja redutível a uma descrição puramente qualitativa, então você está pressupondo que exista uma substância, um substrato que não contém propriedades. E ele fala que não, que na verdade isso é um falso dilema, porque a gente não tem só os dois extremos do espectro, a gente não tem só a opção de ou essa caneta é redutível a um conjunto de propriedades, ou ela tem um substrato, porque o referente do nome é um objeto, é um particular no mundo. Então, ele não pode ter o mesmo status abstrato de uma propriedade. Esse é o ponto do Kripke, ou de um conjunto de propriedades.
Mas isso não quer dizer que ele esteja pressupondo que existe o tal do substrato isento de propriedades. Não. No caso do exemplo do Nixon, o Nixon ele é republicano. Não é como se ele existisse isento de propriedades ou ele caísse sob o escopo do republicanismo. O que quer que isso queira dizer, como o próprio Kripke diz. É até esquisito de falar. Não, é um objeto enquanto algo no mundo, ele vai ter propriedades, mas isso não quer dizer que ele possa ser reduzido a um conjunto de propriedades. Sejam elas todas as propriedades do objeto, sejam elas exclusivamente as propriedades essenciais desse objeto. E mais importante ainda é que mesmo que existam descrições que a gente descubra que são condições necessárias e suficientes para ser um objeto, essa teoria não depende disso ser verdade. A teoria kripkeana não depende disso ser verdade para ela funcionar. A teoria de Frege e Russell, sim. Portanto, no fim das contas, o que o Kripke quer fazer é mais uma vez se opor à teoria descritivista, seja na versão de Frege e Russell, em que o nome é sinônimo de uma descrição e, portanto, em algum sentido do termo, um objeto seria equivalente a uma propriedade, seria redutível a uma propriedade que ele satisfaz unicamente, seja no caso das teorias cluster, em que a gente está falando de feixes de descrições, então objetos como conjunto, sendo um conjunto das propriedades que ele singulariza. O Kripke diz que a gente consegue, na verdade, falar sobre os objetos, considerar situações usando designadores rígidos, como os nomes, e falar deste objeto em outros mundos. Então, os mundos possíveis não são ou não precisam ser puramente qualitativos. Eu posso falar deste caderno se ele fosse laranja. E eu não vou estar procurando um objeto similar em outro mundo. Não, eu estou falando deste caderno aqui. E isso, então, de certa forma, o nome, no fim das contas, o que o Kripke está querendo defender é que os objetos fazem parte do conteúdo de proposições e os nomes funcionam de forma um pouco independente das descrições. Ainda está cedo para entender isso, vai ficar um pouco mais claro nos próximos vídeos. Só uma observação para esse vídeo ainda, que é a seguinte: no caso de propriedades essenciais, o Kripke fala que as propriedades essenciais, de fato, elas vão acompanhar o objeto em todos os mundos possíveis em que ele exista, apesar de serem propriedades, de serem um conteúdo descritivo. Mas ele vai chamar a nossa atenção de que a gente não precisa
saber das propriedades essenciais de um objeto para a gente conseguir se referir a ele, para a gente conseguir falar sobre ele e considerar situações contrafactuais. O que eu quero dizer com isso acho que um ponto não muito controverso é que é uma propriedade essencial minha e, portanto, uma propriedade necessária que eu tenha o DNA que eu tenho para eu ser a Tainá. Bom, eu não sei qual é meu DNA, nunca fiz um exame que detalhasse ele. Do mesmo jeito que vocês também não sabem qual é meu DNA, mas ainda assim a gente consegue, usando o termo Tainá, se referir a esse objeto no mundo, que sou eu. Então, do mesmo jeito, quando a gente, então, no sentido do Kripke, quando a gente fala em identidades transmundanas, que a gente quer entender da relação de um objeto com as suas partes, mesmo que a gente não tenha ainda estabelecido que de fato não há um consenso de como a identidade transmundana, por exemplo, dessa mesa. O quanto dos átomos dela podem ser alterados e ela ainda ser esta mesa. Bom, mesmo que eu não saiba responder isso, eu consigo falar da mesa. Esse é o ponto do Kripke. Então, a gente, mesmo as propriedades essenciais do objeto, o objeto não pode ser reduzido a elas. E a gente não precisa saber essas propriedades para conseguir se referir aos objetos, porque a gente tem os nomes.